Olá, queridos, graça e paz seja convosco. Estou passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma palavra da parte do Senhor. E essa palavra encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, onde Jesus fala com os seus discípulos e com os seus seguidores, lá no Sermão do Monte. E Jesus falando disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado significa feliz, ou seja, feliz é aquele que chora, aquele que se humilha na presença do Senhor, buscando resposta, buscando ajuda, buscando socorro, buscando no Senhor um refúgio. Então, Jesus estava nos ensinando dessa forma. E meditando sobre essa palavra, eu lembrei de uma mulher, da história de uma mulher chamada Rispa. Essa história está registrada lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, que fala que houve uma grande seca em Israel por 3 anos, durante o reinado de Davi. E Davi foi consultar ao Senhor perguntando por que estava acontecendo aquela seca. O que é que estava acontecendo? Por que é que Deus estava castigando o povo daquela forma? Então o Senhor respondeu que foi por causa do que Saul fez aos gibeonitas, matando muitos deles. Então Davi foi até os gibeonitas e perguntou: o que eu posso fazer para aplacar essa ira, para que se converta essa dor, essa tristeza que vocês estão sofrendo. Então os gibeonitas falaram: nós não queremos ouro, não queremos prata, não queremos guerra, não queremos ninguém de Israel, apenas 7 homens ou 7 pessoas descendentes de Saul. E assim Davi fez. Davi poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas, seu amigo, porque havia feito uma aliança com Jonatas, mas entregou 5 filhos da irmã de Mical, Merabe, e mais 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul, primeiro rei de Israel, e Rispa era sua concubina. E essas 7 pessoas, 2 filhos e 5 netos de Saul, foram mortos no mesmo dia. E essa mulher Rispa, ela ficou entre 5 e 6 meses acampada perto dos corpos que haviam sido deixados ao léu, sem um enterro decente, sem os cuidados necessários. E essa mulher ficou cuidando do corpo dos seus filhos, dia e noite, para que as aves, para que os animais, as feras não atacassem, não destruíssem os corpos dos seus filhos. Em Israel, nessa época, desde Deuteronômio 28, a palavra fala que a pessoa deveria ter um enterro decente, porque era desonroso, era alguém que tinha um mau exemplo, que tinha sido humilhado, que tinha sido rejeitado, ou alguém que não estava digno de ser honrado, sem honra, digamos assim. E essa mulher não desistiu, ela ficou durante mais de 5 meses acampada, não permitindo que os seus filhos fossem destruídos pelas bestas feras ou pelas aves do campo naquela época, né? Então, a palavra do Senhor nos fala que Davi ficou sabendo dessa história, ficou sabendo que ela estava lá naquele propósito de cuidar dos seus filhos, de não permitir que fossem ainda mais denegrida a sua imagem, a sua história, a sua vida, né? E pensando sobre isso, eu fiquei meditando nesses dias. Hoje nós estamos no dia 14 de maio de 2025, dia 11 foi Dia das Mães, onde celebramos a data especial para nós mamães, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Como é bom a gente receber um abraço de um filho, como é bom a gente poder sentar e almoçar todo mundo junto, a família, os filhos, né? E lembrando que algumas das minhas amigas já perderam seus filhos, né? Algumas perderam em um acidente, outras em uma enfermidade, e muitas mães estão chorando pelos seus filhos que estão perdidos, mortos espiritualmente falando, e muitos estão
envolvidos com droga, muitos estão envolvidos com bebedeiras, muitos estão envolvidos, enfim, com as coisas que só levam à destruição. E aí me colocando no lugar dessas mães, né? Porque a gente que não tem mais a mãe perto, que já partiu com o Senhor, a gente chora e fala, né? Nossa, que saudade da minha mãe. Como seria bom sentir um abraço da minha mãe. E aí eu me coloquei no lugar dessas mulheres que não puderam receber um abraço do seu filho. Que por alguma razão elas já não têm mais os seus filhos perto. Alguns estão distantes e as mães nem sabem por onde andam, né? E assim eu queria compartilhar isso com você, né? Falar para você que eu não conheço a sua história, você que está vendo esse vídeo, você que está vendo essa palavra, eu quero dizer para você que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa mulher, ela ficou quase 6 meses acampada em meio a pedras, para que não fossem destruídos os restos mortais dos seus filhos. E ela conseguiu vitória, porque o rei se compadeceu, o rei ouviu falar do seu esforço, do seu choro, do seu cuidado, e acabou trazendo para enterrar os corpos dos seus filhos, juntamente com o corpo do rei Saul e do seu filho Jonatas. Então, eu quero dizer para você que não desista de orar, não deixe de lamentar, não deixe de chorar nos pés do Senhor. Às vezes a gente erra em fazer o quê? Ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de chorar nos pés do Senhor, a gente fica chorando para um amigo, para um familiar, para alguém próximo, um colega de trabalho que não pode nos socorrer, que não pode fazer nada por nós ou por nossos filhos. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Se nós que somos pais mal sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo Consolador para nos consolar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para interceder por nós. Então nós temos alguém que olha por nós. Não deixe de chorar, mas chore nos pés daquele que pode te ajudar, daquele que pode fazer alguma coisa por você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, que você continue lutando pelos teus filhos, pelos teus queridos. Talvez você esteja chorando por um cônjuge que aos teus olhos é impossível permanecer do jeito que está. Talvez você esteja precisando de uma cura, de uma restauração. Então eu quero dizer para você, busque o Senhor, porque aquele que bate, se abre a porta. Aquele que pede, recebe. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o Senhor venha enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, que você seja consolado, confortado, que você seja abençoado, conduzido à presença do Senhor, para que você possa receber a cura, a restauração, em nome de Jesus.